Agora para falar sobre notícias que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. O tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, afirmou à Polícia Federal que o general Freire Gomes ameaçou prender Jair Bolsonaro caso ele colocasse em prática um alegado golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, a ameaça foi relatada na mesma reunião em que Batista Gomes e o ex-comandante do Exército se posicionaram contra a minuta que teria sido apresentada pelo ex-presidente. O ex-comandante da Aeronáutica afirmou ainda que Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, colocou suas tropas à disposição para a implementação da GLO, Estado de Sítio ou Estado de Defesa. Esse depoimento rendeu muito, porque envolve aquilo que a gente já vinha discutindo há algum tempo, o Acácio, que era a suposta reunião entre o presidente da República, na época, Jair Bolsonaro, e os líderes das Forças Armadas sobre essa ideia de se implementar uma GLO para que, de alguma forma, a posse do presidente Lula não acontecesse. Na ocasião, a gente comentava isso com base nas informações que teriam sido vazadas da delação premiada do Mauro Cid. Agora já não é com base em possível delação premiada. Agora a gente está falando com depoimentos que se tornaram públicos. Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo e a gente viu isso nos depoimentos dos comandantes, inclusive. A gente está falando do depoimento daquele que era o número 1 do Exército e número 1 da Aeronáutica também. E essa informação que pegou todo mundo de surpresa de alguma maneira. O presidente Bolsonaro teria dito: o que vocês acham sobre isso e se eu avançar com esse plano? E aí o comandante do Exército teria dito: se você fizer isso, eu vou ter que te dar voz de prisão. Eu acho que existem alguns elementos para a gente levar em consideração. Primeiro, os dois foram ouvidos como testemunhas, então não foram forçados a nada, não estavam pressionados e, mesmo assim, foram bastante uníssonos no sentido de falar que foi aventada a possibilidade de um golpe de Estado. Em segundo lugar, quando a gente olha para a delação premiada feita pelo Mauro Cid e juntamos esta delação com os elementos trazidos nos depoimentos que foram publicizados na sexta-feira, resta muito evidente que pode não ter sido planejado, orquestrado pelo presidente da República à época, mas o seu entorno e pessoas próximas a ele eram entusiastas dessa ideia. A ideia acabou não se concretizando por falta de apoio do próprio núcleo duro do governo, especialmente dos dois líderes das Forças Armadas. Mas é preocupante que a nossa jovem democracia tenha sido submetida a uma situação como essa. Agora fica aqui o elogio ao brigadeiro comandante da Aeronáutica à época e o comandante do Exército à época, que foram democratas no exercício das suas funções e, mais do que isso, agiram de forma cordial. Talvez, se eles tivessem agido de forma mais abrupta, eles tivessem dado margem a uma ruptura institucional naquele momento. Mas eles foram bastante ponderados e pragmáticos nos seus posicionamentos. Ô Pacheco, você que é um advogado criminalista da primeira prateleira, eu quero te perguntar uma questão técnica aí que foi bem lembrada pelo Acácio. Estes dois comandantes, ex-comandantes, eles foram ouvidos como testemunhas, eles não são investigados. E aí eu gostaria que você explicasse aí uma diferença importante na qualidade desses depoimentos, porque se eles fossem investigados ou réus, eles poderiam inclusive mentir, não é? Tá dentro do direito de um acusado. Pode criar versão, pode mentir, pode não falar a verdade. Testemunha presta compromisso se eles estivessem na condição que está, por exemplo, o Mauro Cid, que é um investigado, mas que presta uma delação premiada, eles deveriam dizer a verdade, mas provar o que estão dizendo. Agora, a testemunha, o cara que não é investigado, ele está sendo ouvido como alguém que é de fora do processo, não é um alvo, e a própria palavra dele já é a prova. Como um depoimento de testemunha. Isso, de alguma maneira, traz força, uma novidade muito importante na investigação. Posso só fazer um parênteses? Claro. E os dois foram ouvidos pela Polícia Federal e não quiseram comparecer acompanhados de advogados. Falaram: olha, a gente não tem nenhuma preocupação, nós vamos testemunhar e não há sequer a necessidade do acompanhamento de um advogado. Pacheco.
Eu acho que são testemunhos que têm muita força, né? Testemunhos, como você disse, de pessoas que não estão sendo investigadas, não teriam por que mentir, né? Na verdade, tudo, né? Como disse o Acácio, são testemunhos uníssonos, né? O que diz o ex-comandante, tenente brigadeiro, o ex-comandante da Aeronáutica, o que diz o general ex-comandante do Exército, é exatamente a mesma coisa, né? E essas falas deles também se casam com as falas anteriores do Cid, que está sob delação premiada. Que aí a gente poderia até falar, bom, ele está sob delação premiada, então o Instituto da Delação Premiada, para mim, é muito questionável, porque a pessoa que está sendo ouvida, o investigado, ele tende a falar aquilo que o investigador quer ouvir, né? Então, até porque o cara estava preso, né? Estava preso e tal. É aquela história, fala o que eu quero que eu te solto. Isso. Então, como aconteceu escancaradamente na Lava Jato. Então, só o testemunho do Cid não seria o suficiente para incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, com a palavra do ex-comandante da Aeronáutica e com o ex-comandante do Exército, eu acho que não há dúvida alguma de que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Jesualdo. Não sei dizer se ele tentou, mas pelo menos ele sentiu se havia algum tipo de resistência ou apoio a esse golpe. Que a reunião existiu, agora está demonstrado. Essa minuta de golpe não foi tirada aleatoriamente do Google, como já se aventou, não é sequer posterior à eleição, ela já estava planejada e não tem como dizer que o Bolsonaro não sabia. Ora, se ele era o principal beneficiado com isso, no mínimo consultado antes ele fora. E só pela consulta significa dizer que lhe deram ciência do que estavam planejando. Se é que diretamente ele próprio não participou desse planejamento. Esse se é, já é uma conjectura. Parece uma conjectura razoável, mas ainda é uma conjectura. E esses testemunhos vêm aclarar alguns pontos que até então eram controvertidos. Teria o Mauro Cid tentado apenas se eximir de responsabilidade transferindo a terceiros? As testemunhas estão dizendo que não, que houve de fato. E além disso, né, a defesa do Bolsonaro, quando se manifesta sobre esses depoimentos, não nega a ocorrência dessa reunião, não nega a ocorrência desses fatos, apenas dirá, houve seletividade de informações. Seletividade de informações a gente pode interpretar que eles disseram algo, mas deixaram de dizer outras coisas. Entretanto, as testemunhas afirmaram que houve sim manifestações para essa pelo menos tentativa ou minuta desse golpe. Josualdo, eu queria fazer uma observação, né? O advogado Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, que é um excelente criminalista, amigo nosso, está enfrentando aí uma causa dura. Quando ele diz que há seletividade no depoimento, ele fala isso por conta das datas. Porque o general não lembrava qual era a data e tal. Então, quer dizer, é uma coisa de só menos importância, né? Esse é um ponto, né? Outro ponto que eu gostaria também, para finalizar a minha fala sobre isso, é que o silêncio do Bolsonaro é muito eloquente, né? O silêncio do Bolsonaro diz tudo, né? Porque, claro, é um direito dele como acusado, como investigado, permanecer em silêncio, não produzir prova contra si. Agora, trata-se de um ex-presidente da República. O cara vai prestar depoimento na Polícia Federal e opta por ficar quieto. Pô, isso é uma, sabe, o silêncio não pode, tecnicamente, ser usado em desfavor daquele que está sendo investigado. Porém, é uma coisa que é escandalosa o ex-presidente da República comparecer perante a Polícia Federal, está sendo investigado por uma tentativa de golpe e fala, não tenho nada a dizer. Já que vocês falaram na defesa do ex-presidente, o ex-presidente respondeu às acusações do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, de que teria apresentado 3 hipóteses para evitar a posse de Lula após a derrota nas eleições de 2022. Segundo o portal Metrópolis, o ex-presidente chamou a narrativa de idiota e afirmou que não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal, sustentando que nenhuma das medidas foi levada adiante. O general afirmou que foram discutidas implementações de estado de defesa, estado de sítio e decretação de uma GLO, garantia da lei e da ordem. Ana Beatriz. Não, eu só queria... Eu fico imaginando, Aninha, peraí, desculpa. Você é uma advogada de direito de família,
profissional, que faz divórcios, que cuida das relações familiares. Agora esse tanto de termos criminais que a gente está ouvindo agora, né, Aninha? Contigo, desculpa. Não, a gente tem ouvido e aprendido muito sobre direito criminal, sobre a estrutura da democracia por conta de toda essa situação, o que eu acho até que é uma coisa boa, que isso tem levado mais pessoas a se interessarem pelo assunto e a informação é sempre bem-vinda. Só complementando um pouco o que o Pacheco falou, o ex-presidente Bolsonaro, ele diz que ele não se manifestou perante a Polícia Federal por conta de não ter ciência integral dos termos da investigação que estava sendo conduzida. Então, verdade. Eu acho que tem essa justificativa, que eu até, como advogada que não sou criminalista, reputo adequada, porque eu não vou falar sobre algo que eu não sei o que é. Mas, de todo modo, como ex-presidente, concordo que a sociedade merecia uma resposta um pouco mais esclarecedora. Imagino que, se essa investigação for adiante, essa resposta terá que vir em algum momento. Porque, senão, ele vai ser revel. Eu imagino que no direito criminal seja assim também, não? Não. Então, me explique. Ele tem todo o direito de se manter calado, de não responder a nenhum questionamento ao longo da investigação e ao longo de um futuro e eventual processo no qual ele seja réu. O que eu digo é que, pelo fato de... Assim, são fatos gravíssimos que envolvem um ex-presidente da República. Satisfação à sociedade. Então, uma satisfação à sociedade. Uma coisa é o direito. Ele tem o direito de ficar calado. Mas você acha que isso impacta na sociedade? A sociedade vai ficar lá, poxa, eu esperava que o presidente falava, não falou, agora estou decepcionado. Os seus seguidores, nem isso tem impactado. E aí? Não mudou nada até agora. Em relação ao apoio ao Bolsonaro, quem dá apoio ao Bolsonaro, essas declarações, converse com eles e nada mudou. Você sabe por quê? Porque o presidente Lula, quando era investigado, também ficou em silêncio. A Polícia Federal em 2016, inclusive, e foi eleito agora. Ou seja, a sociedade também não levou em consideração o silêncio de um, imagino que também não leve em consideração o silêncio de Gente, o presidente mas... Lula ficou em silêncio. Em 2016, na Operação Lava Jato. Condução coercitiva, Na né? Polícia Federal, exato. E aí... Na absurda condução coercitiva, totalmente ilegal, determinada pelo suspeito juiz Sérgio Moro, que em breve deixará de ser senador da República. Ô, Pacheco... Não, posso só fazer... Não, pera só um pouquinho. Ô, Pacheco, você sabe que depois dessas conduções coercitivas da Operação Lava Jato, é o que o Supremo cravou que isso é muito inconstitucional. Porque se o cara tem direito ao silêncio, ele tem direito de não ir. Não, também, e não você... Quando que você tem, para explicar para o leigo, quando que é justificada uma condução coercitiva? Quando você é intimado para um depoimento na polícia ou em juízo e não vai. Aí... a polícia vai e te pega, te leva para prestar depoimento. Isso, o presidente Lula nunca havia sido intimado a prestar depoimento. Os caras baixaram na casa dele de manhã e queriam levá-lo. Levaram ele pelo aeroporto de Congonhas e iam levá-lo para Brasília para prestar um depoimento forçosamente. Essa semana... ele não... sabe... são situações totalmente diferentes. Essa semana, inclusive, a gente recebeu o Deltan Dallagnol no Morning Show e essa foi uma das perguntas que eu fiz para ele, porque eu acredito que, inclusive, um dos pontos da Lava Jato que mais criticados, né, de ilegalidade, assim, por que você faz uma condução coercitiva de alguém que nunca nem foi intimado? E mais do que isso, com um foco em espetacularização, né, que é a mídia, que é colocar o clamor público a favor da operação, tem isso tudo. Mas, na ocasião, o presidente Lula ficou em silêncio porque, conduzido coercitivamente, é claro que ele não tinha acesso a nada do que estava o investigando. E este é o mesmo argumento do presidente Bolsonaro, porque ele fala que ele não teve acesso à delação premiada do Mauro Cid, que até então é que estava servindo de base para as perguntas que seriam feitas. Eu, como advogado, imagino que vocês também acreditam que seja uma afirmação plausível. Não. Se eu não sei o que está na delação, eu não vou responder até que saiba. Não faz sentido. Se assim faz todo sentido. Não é? Né? Eu acho que... acho não. Eu tenho convicção de que todos os direitos devem ser garantidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E, obviamente, conhecer conhecer os elementos da investigação é um direito do acusado. Se houve esse óbice à defesa dele, está plenamente justificado o silêncio e a gente espera que, num segundo momento, quando o nosso colega Paulo Cunha Bueno tenha acesso
efetiva aos autos, que aí sim o presidente se manifeste. O ex-presidente. Nelsinho, Ia falar, Aninha. voltando à questão do apoio popular, basta lembrar da manifestação que ocorreu na Paulista e foi depois que ele ficou em silêncio. Então, assim, e até eu lembro bem, porque a gente comentou sobre isso, acho que foi no Morning Show também, e uma pessoa foi até as redes sociais e falou assim, eu não quero saber de nada, eu não tô nem aí porque ele vai falar ou deixar de falar, não largo a mão dele, apoio ele até o fim. Então, não faz diferença nenhuma para grande parte da sociedade. Tem um duro que, independente do que aconteça, vai continuar Mas junto. isso é né? De um lado e reflexo, de outro, seguidores né? Isso é reflexo da polarização. Sim. Aconteceu com o Lula, acontece com o Bolsonaro, né? O fanatismo faz com que as pessoas fiquem destituídas de qualquer capacidade crítica. O cara tá certo em qualquer situação, se foi comprovado ele é vítima, é uma armação. É engraçado isso, né? E a gente tá vivendo isso ao extremo.